Agora eu vou passar a oportunidade para a Ira, né? Para ela estar orando pelos dízimos, ofertas, na vida dos irmãos, né? Em nome de Jesus. Enquanto a igreja batizada novamente, vamos ficar de pé para nós fazer a oração. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas podem ofertar a casa do Senhor. Amém? Senhor, nós, Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais uma noite. Nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar e abençoar o Santo Nome. E que também, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, ó Pai, para que eles também possam abençoar a Tua obra, em nome do Senhor Jesus. Que também, ó Pai, que o Senhor possa abençoar todas aquelas pessoas que necessitam de emprego ou que necessitam de um alimento, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por ter deixado o tão necessário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje na espada de fogo, eu vi, hoje com a espada de fogo, era fogo no pé, era fogo na cabeça, era fogo, era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Eu vi, hoje com a espada de fogo. Eu vi, hoje com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Glória a Deus, aleluia. Essa oportunidade agora para o nosso pastor Márcio Júnior, né? Para ele estar trazendo uma mensagem da parte do Senhor. Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, maravilhoso. Quem está alegre, dá um glória a Deus. Quem passa por luta, dá um glória a Deus. Quem quer morar no céu, dá um glória a Deus. Quem quer morar no céu, né? Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso. Irmãos, hoje nós vamos ler uma palavra que fala de uma promessa que Deus Ele tem para conosco, né? Uma promessa que muitos já receberam e alguns ainda vai receber. A promessa do Divino Espírito Santo é uma das maiores promessas de Deus para nossas vidas. Sendo assim, nós vamos abrir as nossas palavras, abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 20 do livro de João, versículo 19. 20, 19. Glória a Deus. Oh, meu Jesus querido, fui batizado lá no Rio Jordão. Oh, meu Jesus querido, fui batizado lá no Rio Jordão. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. Vai subir, 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 quem ficou, vai subindo a igreja do Senhor. Vai subir, 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 quem ficou, vai subindo a igreja do Senhor.
A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. Vai subir, 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 ficou, ficou, ficou. Vai subindo a igreja do Senhor. Vai subir, 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 ficou, ficou, ficou. Vai subindo a igreja do Senhor. Quando tem a salvação passar, que quando a salvação passar, no instante vão se embarcar. Jesus como maquinista vai ficar com pena dos que vão ficar. Jesus como maquinista vai ficar com pena dos que vão ficar. Ele vem com destino a Jerusalém. Ele vem com destino a Jerusalém. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Até a maravilha só de lado aparecer. Aquele inimigo da vida que tem. Manda fogo santo, Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder. Até a maravilha só de lado aparecer. Aquele inimigo da vida que tem. Manda fogo santo, Senhor manda poder. A hora é de Deus, ela não pode falar. Se não vai se machucar. A obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do Deus, se não vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito grande, tenho almas pra ganhar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito grande, tenho almas pra ganhar. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resisti. Jesus passou seu sangue aqui, o mal saiu, não resisti. Meu sangue veio a poder para voar e libertar. Meu sangue veio a poder para curar e libertar. É mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, é Deus Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Quem mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, é Deus Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus passou seu sangue aqui. Glória a Deus. O mal saiu. Não resistiu. Há poder no sangue de Jesus. Quem crê dá um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, nós vamos ver aqui, né? É bom a gente adorar o Senhor assim, nos nossos lares, né? Sempre quando a gente tiver a oportunidade, a gente aprender a cantar uns corinhos. Nós compramos essa harpa de corinho aqui, nós vamos ver se nós compramos mais, para nós distribuir para os irmãos, para aprender a cantar uns corinhos, para nós colocar fogo no Satanás. É assim que a ordem de usar, né? Ao mundo, há um ditado popular que fala que quem canta os males espanta. Mas quem adora a Deus, o inimigo, ele tem que bater em retirada. Porque ele não gosta da adoração a Deus. Ele quer ser adorado no lugar de Deus. Mas ele não merece adoração nenhuma. Quem merece adoração é o nosso Deus, o nosso Cristo. O nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aquele que entregou a si mesmo por nós. Irmãos, essa é uma oportunidade de hoje de nós estar aqui. Glória. Nesse espaço aqui para nós ouvir a palavra, para nós cantar uns hinos para o Senhor.
para que aqui nós aprendemos do Senhor, aqui nós podemos sentir a presença do Senhor. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a igreja, do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá força, esse Espírito Santo que renova nossas forças. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos dá entendimento, é o Espírito Santo que é o nosso passaporte para o céu. O Espírito Santo, porque Jesus colocou nas mãos dele essa responsabilidade. O outro auxiliador, o Espírito Santo. Jesus falou por discípulo: eu vou, mas eu enviarei o outro auxiliador, o Espírito Santo, para ficar com vocês para sempre. Então, irmãos, é uma promessa que nós precisamos de receber esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo é para todos aqueles que aceitam a palavra de Deus. É todos aqueles que aceitam, que têm uma comunhão com Deus, que têm uma intimidade, que têm uma amizade com Deus. E aí o Espírito Santo vem morar em nós. Esse Espírito Santo é que vai nos convencer do pecado, do juízo e do julgamento de Deus. Esse Espírito Santo é o nosso passaporte para o céu. Ele que renova nossas forças. Ele que nos liberta. Ele que nos transforma. Ele que nos renova nossas forças para as coisas de Deus. Então nós estamos aqui porque nós fomos influenciados por esse Espírito Santo. Então nós vamos ler João 20, capítulo 20, versículo 19. Aqui, irmãos, fala que a palavra diz que Jesus apareceu aos seus 11 discípulos. Jesus ali ele tinha ensinado, ele tinha discipulado aqueles 12 homens e muitos seguidores, algumas mulheres valentes, que tem mulher valente até hoje na obra de Deus, tem mulher que não larga a mão da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar um parênteses aqui, que as mulheres são muito importantes na obra de Deus. São muito importantes para a vida, para toda a vida. Não só na obra de Deus, mas na vida, na nossa vida, no casamento, na família. Elas são, vocês que são mulheres, são muito importantes na nossa vida. E Jesus também, ele prezava pelas mulheres. Ele tinha seguidoras dele que ajudavam ele no ministério. E aqui nós vamos deparar aqui com algumas seguidoras, ou umas seguidoras, que não abriu mão de Jesus, nem depois que ele estava morto. Eita glória! É assim, irmão, mulher valente, homens valentes na obra de Deus, para que nós podemos proclamar o Evangelho. Então vamos lá. 19 diz assim: chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Seja convosco. Não, já tinha juntado. Chegando Jesus, pois, se pôs no meio deles e disse, a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. E de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disseram, pois, Jesus, outra vez, a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Amém. Até aí. Então, irmãos, Jesus ali ele tinha morrido, né? Jesus ali tinha morrido e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou e ninguém tinha visto ele. Ninguém tinha visto Jesus ali. E os discípulos estavam se ajuntando num só lugar, porque tinha uma ordenança de Jesus, que não era para aqueles discípulos se ausentar de Jerusalém, porque tinha uma promessa do Espírito Santo, do outro Consolador, do outro ajudador que ia chegar para suprir o lugar de Jesus. O Espírito Santo ele ia vir, mas Jesus disse, não saia, não ausenta de Jerusalém. Jerusalém era a casa de oração, onde Deus ouvia as orações. E ali em Jerusalém tinha uma grande perseguição. Tinha uma grande perseguição porque queria parar a pregação do Evangelho.
Mas aqueles discípulos, eles creram na palavra de Jesus. Eles creram na ordenança de Jesus e ficaram ali a meia perseguição. A porta fechada. A porta estava cerrada, porque eles estavam com medo do judeu. Mas eles obedeceram a palavra de Deus. Irmão, às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente tem medo. Mas, todavia, nós devemos obedecer a palavra do nosso Senhor. Porque a palavra do nosso Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela traz segurança, ela traz confiança, ela traz proteção. Mesmo no meio da dificuldade. Mesmo quando a gente olha e não vê saída, Ele tem uma porta de escape. Ele tem uma saída para os nossos problemas. E ali aqueles discípulos, eles trancaram a porta e ficaram orando. Porque aqueles homens que tinham crucificado Jesus, aqueles homens que tinham crucificado Jesus é que queria parar a pregação da igreja. Eram os judeus, irmãos. Eram os judeus, Jesus era um judeu. Mas aqueles judeus não gostavam da pregação da verdade. Eles estavam corrompidos, eles não queriam saber da verdade. Então eles queriam crucificar Jesus para acabar com aquele problema, para eles continuarem com a vidinha deles tranquila. Eles vestiam a roupa bonita, saíam nas esquinas, fazendo oração comprida, oração bonita, e não transformava ninguém, não curava ninguém. Se a pessoa tinha uma enfermidade, é por causa do seu pecado. É porque seu pai pecou, ou sua mãe pecou. Se a pessoa tinha lepra, eles não chegavam perto de leproso. Eles não tinham compaixão. Os cegos não tinham vez, ficavam do lado de fora da cidade de Jerusalém. Não podia entrar para dentro dos muros de Jerusalém. Os cegos, aleijados, as pessoas que tinham deficiência ficavam do lado de fora da cidade de Jerusalém, porque a cidade era santa, mas os homens que governavam aquela cidade eram pecadores, não tinham compaixão, não tinham compromisso com Deus. Mas Jesus chegou com um ensinamento novo. Jesus chegou fazendo discípulos. Jesus não chamou os fariseus, Jesus não chamou os saduceus, Jesus não chamou os mestres da lei que cuidavam das coisas de Deus. Jesus chamou pescadores, cobradores de impostos, homens simples, homens que tinham espaço na vida dele. Você tem espaço para Jesus na sua vida? Tem um tempinho para Jesus? Tem? Porque nós precisamos. Porque se nós não tivermos tempo para Jesus na nossa vida, nós já estamos perdendo tempo. Aqueles fariseus, aqueles saduceus que vestiam a roupa, o sacerdote que vestia a roupa estava corrompido, colocava um jugo pesado no povo e não ajudava nem com o dedo mindinho. Eles mesmo não obedeciam a lei. Eles pregavam a lei para o povo. E Jesus falou, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Não segue o estilo de vida deles, o estilo de vida deles não agrada a Deus. Eles pegam certo, mas vivem tudo errado. Então vocês fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Não segue o exemplo deles, não segue o caminhado deles, porque eles estão caminhando a rumo ao inferno. Tem pastores assim ainda, aqui na terra. Eles pegam certinho, mas a conduta é ruim. E tem alguns que pegam tudo errado. E tem outros propósitos, que não é um propósito de libertar, que não é um propósito de transformar, não é um propósito de salvar almas. Eles não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles têm compromisso com o ego deles, tem muitos aí. Mas aqui, irmãos, nessa passagem, aqueles homens, eles ficaram ao meio da dificuldade. Ficaram na cidade de Jerusalém. Eles ficaram numa casa, trancados, com medo e orando a Deus. Orando a Deus, clamando a Deus pelaquela promessa. Quem sabe ele estava falando, cadê a promessa, Senhor? As coisas estão ruins aqui, Senhor. Envia a promessa, Jesus. E de repente Jesus chegou diante dele. Falou, a paz esteja com vocês. E eles ficaram muito alegres em ver o Senhor. Quem não fica alegre, né? Quem não ficaria alegre em ver o Senhor ressuscitado, depois dele passar 3 dias morto, ao terceiro dia ele ressuscitar? Ele teve ausente 3 dias para os discípulos, e os discípulos com muitas dúvidas no coração, na mente. Cadê o nosso Salvador? A nossa esperança foi embora, mas Jesus tinha liberado a palavra. Jesus sempre falava para os discípulos, ele sempre preparava os discípulos. O filho do homem precisa ser emprego, vai ser humilhado, vai ser maltratado,
vai ser crucificado, vai ser morto, vai ser sepultado, mas o terceiro dia ressuscitará. Aleluia. Que quando eles viram Jesus, eles lembraram dessa promessa. É verdade a promessa do Senhor. Ele ressuscitou mesmo. Ele falava que ia ressuscitar. Por que nós não cremos? Por que nós perdemos a nossa esperança? Ele está vivo. Ei, Amasso, Mianda, Cantarai. E aí, irmãos, essa promessa se cumprindo, a ressurreição de Jesus é o terceiro dia. Deu mais força por discípulo. Creio nessa promessa da chegada do Espírito Santo. E Jesus falou para eles, ó, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Receba o Espírito Santo. Glória a Deus. Receba o Espírito Santo. Soprou um vento. Soprou um vento e falou, receba o Espírito Santo. Mas antes de Jesus soprar o Espírito Santo, eles teve que crer. Eles teve que crer naquilo que eles não viram. Eles não viram o Espírito Santo. Eles estavam ameaçados, eles estavam com medo, a porta trancada de uma casa, com medo, mas eles estavam com a mente ligada na palavra de Jesus. Quem tem a mente ligada? Quem está com a mente ligada nessa palavra aqui? Quem crê nessa palavra, mesmo que nós não vemos os milagres ainda, mesmo que nós não recebemos a promessa ainda, mas quem crê? Quem crê na promessa? Todo homem, toda mulher que recebe o Espírito Santo tem que crer na palavra de Deus, irmão. Nós não vemos o Espírito Santo, irmão. Nós não temos a palavra de promessa do Espírito Santo. E de repente, irmão, você está na casa, você está numa casa de oração, e de repente você sente uma coisa que você nunca sentiu, irmão. É o Espírito Santo que está chegando na sua vida. É a promessa que está se cumprindo, em nome de Jesus. E aí você vai receber dons do Espírito Santo, irmão. A Bíblia diz que quando aqueles discípulos viram o Senhor, eles ficaram muito alegres. Irmão, não tem coisa melhor que você sentir a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Esforça-te, esforça-te, abre mão de coisa. Segura nas mãos do Senhor, confia nessa palavra, que você vai receber a promessa. O nosso Senhor, Ele não quebra a promessa, Ele fala e a promessa se cumpre. Quantas pessoas já receberam o Espírito Santo? Mas nós precisamos de ter um tempo para Deus. Glória a Deus. Nós precisamos de ter um tempo nosso para nós conhecer a Deus. Nós que precisamos de conhecer Ele. Nós precisamos de experimentar do amor do nosso Deus, da bondade, da lealdade. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos começar a orar às vezes e falar, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto eu não sentir a presença do Senhor. Eu preciso de ouvir a voz do Senhor. Eu preciso daquele Espírito Santo. Irmãos, eu fiz uma campanha de oração quando eu estava lá na clínica ainda, eu ia ser batizado nas águas. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu ia ser batizado nas águas, irmão. E aí eu fiz uma campanha de uma semana de jejum e oração. Eu não tomava, guardava 6 horas, não tomava café, não almoçava. Quando era 4 horas da tarde, tinha um café, eu tomava café. Foi assim uma semana. Aí tomava um chazinho, jantava, tomava um chazinho das 9, de 9 para frente, só ia comer 4 horas da tarde. Irmãos, mas o Espírito Santo, irmãos, ele me alegrava tanto. Eu começava a orar na hora do almoço, irmão, porque eu tinha que orar, eu tinha que ir lá dentro do refeitório para mim fazer oração. Era uma regra de lá, tinha que fazer oração na hora do almoço. E aí aquela fila de pessoas, e aí às vezes tinha aquele pernil assado, desfiado, fatia assim, minha boca enchia até d'água. Mas na hora que eu começava a orar, irmão, saía tanta palavra da minha boca. Eu ficava 1 hora orando, irmão, parece que eu estava 10 minutos só. De tanta palavra com o Espírito Santo. E eu senti uma coisa, eu senti uma presença tão maravilhosa, irmão. E eu tive certeza que eu ia ser batizado no Espírito Santo. E quando nós estávamos reunidos assim no congresso, irmão, nós estávamos reunidos e uma mulher, ela começou a ministrar sobre o Espírito Santo. E ela falou assim, se você sentir uma coisa que você não conhece, uma coisa estranha para você,
Não tenha medo, não tenha dúvida, é o Espírito Santo. Ira, labanaço, e anda, canta, cair, e anda, ai. De repente, irmão, da ponta do meu pé até o alto da cabeça, eu comecei a sentir uma coisa poderosa. De repente, irmão, saiu línguas estranhas para todo lado, irmão. E eu não conseguia parar de falar. Mistério. De repente, irmão, é pessoas com dom de profecia, é dom de visão, é muita maravilha, irmão. Mas nós temos que crer na promessa. Nós temos que crer. Esses discípulos, eles creram na promessa. Eles esperaram. A casa de oração, irmão, nós devemos ficar tímidos. Esperar as promessas. Esperar a promessa. Que o Senhor, Ele é fiel. Ele não fala para frente e para trás. Ele não é como nós, quando as coisas são difíceis. Para Deus não tem dificuldade. A dificuldade é nossa. A dificuldade é nossa permanecer em oração. Mas esses discípulos, eles estavam em meia guerra, em perseguição. Mas eles permaneceram. Eles permaneceram firmes. Agora, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos 1, está um pouquinho para frente aí. Uma folha, Atos 1. Glória a Deus. Então aqueles discípulos, eles permaneceram firmes. Agora que vai entrar, irmão, as mulheres valentes, Atos 1, versículo 1. As mulheres, irmãos, a qual seguia Jesus pelo caminho. As mulheres, irmãos, que escolheu, que tomou a decisão. Você já tomou a decisão de seguir Jesus pelo caminho? Vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, mas você tomou a decisão? Você tomou a decisão de seguir Jesus? Vai ter dia mau, irmão. Vai ter dúvida, vai ter embaraço, vai ter pedra de tropeço, vai ter desânimo, vai ter cansaço, mas o irmão Adão leu o que Deus falou: seja forte e corajoso, seja muito corajoso, se esforça-te. Então vamos lá, diz assim, Atos 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só fazer, mas ensinar. Até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, os quais também, depois de ter padecido, se apareceu vivo, com muitos infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, falando do que respeita o reino de Deus. Estando com eles, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse-lhe ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se havia reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo às estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E serei-lhes testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Até aí. Então, irmãos, aqui o que acontece? Jesus deu uma ordenança. Jesus deu aquela ordenança
para os discípulos: não se ausenta da cidade de Jerusalém. Espera a promessa, conforme eu já disse a você. Há uma promessa para nós, irmão. Há uma promessa para nós que já aceitamos Jesus. Há uma promessa para nós, irmãos. A promessa da chegada do Espírito Santo. Enquanto nós estamos vivos, essa promessa é a maior promessa para o cristão. A maior promessa é a chegada do Espírito Santo. Enquanto nós ainda estamos na terra. Esse Espírito Santo é o nosso auxílio, é o nosso auxiliador, para que nos guie, para que nos dê sabedoria, para que nós podemos testemunhar os feitos maravilhosos do nosso Senhor. Em Samaria, na Judéia, em Samaria, e até nos confins da terra. Nós seremos testemunhas. Você já pensou? Você testemunhar as coisas maravilhosas que Jesus fez. Você testemunhar, e não só testemunhar, você viver aquilo, as coisas maravilosas, porque quando você testemunha, vai causar dúvida em algumas pessoas, vai causar embaraço em algumas pessoas, as pessoas vão ficar duvidosas, mas de repente o Espírito Santo começa a operar. Foi assim que eu disse. Pedro e João lá ia para a oração das 3 da tarde. Lá ia marchando. Quem sabe lá ia pensando: o que eu vou orar lá? O que eu vou falar? Quem sabe? Quem sabe não é cansado ou desanimado, mas ele estava na promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a oração. Vigiar e orar. Jesus ensinou: vigia e ora, porque a carne, o espírito está todo, mas a carne é fraca. Jesus ensinou: vigia e ora, porque Satanás, vosso adversário, está de redor. Então Jesus ensinou aqueles discípulos, obedeceu, lá ia orar, Pedro e João. E a perseguição era grande, irmão. Lá ia orar no templo. De repente, se apareceu um coxo, um homem que não andava, um homem que todo dia era carregado para colocar ele na porta do templo para lhe pedir esmola. Ele não podia nem entrar dentro do templo, porque ele era alegado, ele era considerado como impuro. Você é impuro. Você está em pecado. Você não pode entrar dentro do templo porque o templo é santo e você nasceu de pecado. Você é pecaminoso. Talvez seu pai pecou, talvez sua mãe pecou. Você não tem direito de entrar no templo. Era assim que os fariseus, o sol do céu tratavam, irmãos, mestre da lei. Não tinha folga, não. Nasceu cego. Quem pecou? Seu pai ou sua mãe pecou? Era assim. Eles não tinham compaixão. Eles não cuidavam do rebanho. Eles não alimentavam o rebanho. Eles só tiravam a lã do rebanho. Só maltratavam o rebanho. Eles não cuidavam das ovelhas feridas. As ovelhas que precisavam de tratamento não vai para lá. Só cuidavam das ovelhas gordas. Só que as gordonas que estavam gordonas. Ó, aí eles cuidavam, né? Mas aí esses 2 homens lá iam porque orar. De repente aparece esse coxo pedindo esmola. Me dá uma moedinha. E eles falaram: olha para nós. E o homem pitou os olhos nele, firmemente. E Pedro falou: nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. A Bíblia diz, irmão, que os tornozelos daquele homem endireitou, e ele deu um salto e ficou de pé. Quem tem vontade, quem tem sede de curar pessoas, quem tem sede de tocar em pessoas, quem tem sede de libertar pessoas, quem tem sede de converter pessoas através da pregação da palavra. Glória a Deus. E aquele homem, irmão, a Bíblia diz que ele pulava, saltava e dava glória a Deus, glorificava o nome do Senhor. E ele entrou no templo, pulando e dando glória a Deus. Você sabe o que é um coxo que nasceu coxo, que nunca andou, que só andava arrastado, que precisa de pessoas carregar ele para um lado para o outro? Quando ele recebe uma cura dessa, a alegria daquele homem, irmão, a Bíblia diz que ele pulava, gritava e glorificava o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas algumas pessoas que estavam lá dentro do templo começaram a olhar para Pedro, mais jovem. E Pedro, logo menos, Pedro falou: ó, não foi eu não. Vocês estão olhando para mim? Esse milagre não foi eu que fiz.
Esse milagre foi feito, foi no nome de Jesus de Nazaré, a quem vocês crucificaram, mas ele não podia ficar morto, e Deus ressuscitou o terceiro dia, e ele vive, e ele cura, ele transforma, ele restaura, ele batiza com o Espírito Santo e salva a alma do perdido. Tem muitos perdidos, irmão, que estão perdidos no mundo aí, ó. Feira, lagaço, ira, lamanaço, anda, canta, ragai. Mas ele topou com Jesus de Nazaré, irmão. Se você topar com Jesus de Nazaré, ele vai mudar a sua história. Ira, lamaço, anda, canta, ragai. Ira, lamaço, anda, canta, lamanaço, anda, ragai. Quantas pessoas foram transformadas, irmão? Quantos casamentos restaurados? Quantas pessoas sem esperança, sem expectativa de vida, mas ele topou com Jesus de Nazaré, ele ouviu essa palavra, alguém se importou, alguém pegou a palavra, irmãos, alguém saiu da zona de conforto, alguém perdeu um domingo, alguém saiu depois do almoço de domingo para pegar essa palavra. Suriana, canta, alguém cumpriu a ordenança de Jesus, que é ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem quer será salvo, quem não quer será condenado. Os que querem receberão o poder de fazer esse milagre pelo poder do nome de Jesus. Curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Santo Deus. É o Espírito Santo, irmão. Quem quer recebe o Espírito Santo, irmão. Glória a Deus. Você já creu em Cristo? Você já creu, então você tem o Espírito Santo dentro de você. Você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele chega na nossa vida, irmão, é para desempenhar um trabalho aqui na terra. Ele vai te dar um dom. Ele vai te dar um chamado para você cumprir aqui. Ele vai te dar todas as ferramentas, irmão. O Espírito Santo. O Espírito Santo sabe qual é o dever dele aqui. Deus, é almas. Santo Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão alinhados no mesmo projeto. Almas do ser humano, irmão. Glória a Jesus. Ele não tem por interesse de deixar você rico, te dar casa na praia, te dar carro do ano, enquanto as almas estão morrendo, enquanto há suicídio, assassinato para todo lado, pessoas estão morrendo, pessoas depressivas, pessoas sofrendo ataques espirituais, e a igreja está assim, ó. Deus Santo. Não, o Espírito Santo veio para a nossa vida, para nós cumprir o ministério aqui nessa terra. Veira, lagaço, miniguina, surianda, ramá, surianda, cantarai. Veira, lamana, surianda, cantarai. Ele não quer saber se você sabe, se você conhece, se você tem estudo, se você tem faculdade. Sabe o que quer saber? Se você tem um tempinho na sua agenda para ele. Tem um tempinho na sua agenda? Tem um tempinho para criar um relacionamento com ele? Glória a Deus. Tem tempo, irmão. Ei, glória. Ei, aleluia. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui, ó. Olha ele aí, ó. A presença dele aí, irmão. Glória a Jesus. Santo Deus. Ei, alama, surianda, canta, ragai. Vira, alama, surianda, canta, ragai. Alama, surianda, ragai. Aleluia. Então, irmãos, aqui nessa passagem, Santo Deus. Jesus, ele disse, irmão, Aleluia. não se ausenta da casa de oração, porque você está passando por um processo de pureza. Você está passando por um processo, você está subindo de nível, até você chegar no ponto que precisa, no ponto daquilo que Deus preparou para você. Aleluia. Você é amado de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto na nossa vida. Glória. Mas nós precisamos de tomar decisões. Nós precisamos de tomar decisão. Você já tomou a decisão a seguir Jesus? A minha dificuldade. Você tem um sonho de fazer algo na obra de Deus?
Você já pensou que Deus tem um plano, um projeto na sua vida, que tem almas que vai ser resgatada através de você? Que alma vai ser alcançada através de você? Ei, Alamá, Surianda, canta, Amanai, ei, Xaralabanaga, Surianda, canta, Amanai. Você já pensou que Deus tem uma vida espiritual para você? Glória a Deus. Que Ele tem um projeto espiritual. Que Deus não nos criou só para nós ter filho, casar, ter filho, trabalhar, cuidar, construir coisas. Mas Deus criou nós também para nós fazer um trabalho espiritual. Curar. Quantas pessoas estão no leito do hospital, irmão, que não acham cura? Quantas pessoas que têm endemoniado aí, irmãos? Com depressão, ansiedade. Tudo demônio, irmão. Tudo demônio de morte, irmão. Ansiedade, irmão. A medicina fala que não tem cura, ansiedade, depressão também não tem cura, mas eles medicam remédio para você ir tomando. Não tem cura não, mas eu vou passar isso aqui, ó. Mas Jesus de Nazaré, Ele cura. E Ele quer te preparar para curar. Ele quer te dar o dom do Espírito Santo. Ele quer te dar um unção do Espírito Santo. Para quando você liberar a palavra vai, ó. O inimigo cai por terra. Quando você colocar as mãos, o inimigo cai por terra. Glória. Mas nós precisamos de nos posicionar. Não é só vir na igreja, não, irmão. Vir na igreja. Canto hino, não, irmão. As pessoas estão sofrendo. Dentro da igreja, irmão, pessoas estão sofrendo. Porque já não fala mais do Espírito Santo, já não fala mais de arrependimento, já não fala mais de conserto, já não fala mais do temor ao Senhor, já não fala mais de obedecer à palavra de Deus, já não fala mais da sã doutrina. Algumas igrejas não gostam nem que toca na doutrina da palavra de Deus. Sabe por quê? A pessoa não quer a doutrina. Se você não quer a doutrina, você não quer o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele não mora em casa suja. É preciso de passar por uma limpeza, de uma transformação. E o Espírito Santo mesmo ele limpa a casa. Ele limpa a casa. Eu não vejo batismo no Espírito Santo, não, irmão. Eu fico triste, sabe? Eu fico triste para ver algumas igrejas, algumas casas de oração, não dá tristeza. É tanta imundícia do mundo que eles colocam lá dentro, irmão. E a palavra de Deus mesmo fica lá fora. Jesus não entra não, porque eles não têm compromisso com a palavra. Deus de glória. Por que a igreja primitiva, essa igreja que nós estamos lendo, que nasceu em Atos capítulo 1 aqui, por que tinha tantos milagres? Aleluia. Por que tinha tantos milagres nas igrejas há uns 30 anos atrás? Porque tinha batismo no Espírito Santo, tinha profecia, tinha dom de visão. Por quê? Deus de glória. Por causa da obediência da palavra, o temor do Senhor. O mundo está entrando dentro da igreja, irmão. É dança, teatro dentro da igreja. Não tem uma ordenança para isso, irmão. Deus. Pode ler a Bíblia, pode ler, não tem uma ordenança para isso na igreja, não. É oração, jejum, comunhão com os irmãos, união, os irmãos unidos. Aqui no capítulo 2 fala que os irmãos viviam unidos todos os dias, partindo pão, fazendo oração, e o Senhor ia trazendo o grupo das pessoas que ia ser salvo, e a alma ia crescendo, e a igreja ia crescendo tanto em número como em autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. No 4 diz assim: estando com ele, determinou. Jesus determinou. Ele falou, não é se quiser não. Ele determinou. Uma ordenança. Jesus deu uma ordenança para aqueles discípulos, capítulo 4. Estando com eles, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que disse-lhe, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, o que Jesus falou? Vocês foram batizados nas águas, para mostrar que vocês arrependeram do pecado.
O que é um batismo nas águas? Um batismo nas águas é você confessar publicamente. Você vai confessar diante de Deus, diante dos anjos e diante das pessoas que estão ali naquele batismo. Que você reconhece Jesus como seu Senhor, seu único e suficiente Salvador, libertador da sua vida. Glória a Deus. Aí você vai fazer uma aliança por meio da palavra. Depois que a pessoa passa por esse batismo, por essa aliança, aí Jesus vai cuidar dessa pessoa de mais perto. Vai cuidar com mais ele, sabe por quê? Você aceitou. Ele vai falar para o pai, lá, pai, ó, não aceitou. Creu na palavra que foi pregada. Agora envia o anjo para guardar ele. Envia pessoas para ensinar ele. Irmãos, eu saí daqui desse elencar, eu não tinha nunca pegado uma Bíblia, irmão. Com 34 anos de idade. Nunca tinha pegado uma Bíblia. Eu não sabia o que era capítulo, o que era versículo, mas o Senhor enviou pessoas quando eu levantei as minhas mãos cansada de sofrer. Aleluia. Quando eu levantei as minhas mãos, Jesus falou, ele aceitou, pai. Envia o anjo para guardar, envia pessoas para ensinar. Aleluia. E aí os homens vêm ensinando com muito amor no coração. Eu ficava envergonhado, porque eu não sabia nada de Deus. Eu não sabia fazer nenhuma oração, irmão. Eu não tinha tempo para Deus. Mas mesmo assim, Deus nunca tirou os olhos dele de mim. Deus nunca tira os olhos de você, irmão. Ele te contempla todos os dias, esperando que você levante as suas mãos cansadas e reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. E aí Ele vai mudar o seu cenário, Ele vai mudar a sua história. Estou aqui, Jesus falou que não batizou com água, mas daqui a poucos dias, não muitos dias, vai ser batizado com o Espírito Santo. Aqueles discípulos, eles estavam esperando essa promessa. Ele estava naquela porta trancada, naquela casa com a porta trancada, e de repente o Senhor chegou. Oi, amado. De repente Jesus chegou. Agora eu não sei como é que ele entrou naquela casa, que as portas estavam trancadas, a janela também estava trancada, e de repente ele se colocou no meio deles. Glória a Jesus. Ele se pôs no meio. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. A paz esteja convosco. Aleluia. E eles ficaram muito alegres em ver o Senhor novamente, o Senhor ressuscitado. Eles viram o Senhor ressuscitado do mesmo jeito que eles tinham caminhado com Ele. 3 anos de ministério, 3 anos de discipulado, a esperança deles tinha acabado, mas eles viram o Senhor novamente, do mesmo jeito, do mesmo jeito que pegaram Ele lá no monte de Getsemane. Do mesmo jeito que pegaram ele lá, ele estava de novo, ele falou, capaz, esteja com vocês. Só que agora ele está com a mão furada, só que agora ele está com um corte do lado, e ele mostrou as mãos para provar que é eu que saí da cruz, é eu que ressuscitei. Glória a Jesus. Ele mostrou as mãos e mostrou o lado, e falou novamente, a paz esteja com vocês. Eu vim cumprir a promessa, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Recebam o Espírito Santo. Sou por medo quando recebo o Espírito Santo. Aqueles discípulos abriu a porta, abriu a janela, chicote já não segurava mais, ameaça já não segurava mais, porque agora ele tinha recebido um Espírito de poder, um Espírito de ousadia. Milagres caem por terra. Aí a enfermidade cai por terra, irmãos. Glória a Jesus. Demônios caem por terra. Todo mal cai por terra, irmãos. Aí eles começam a operar os mesmos milagres que Jesus operava.
Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que ele dá para a igreja. E a Bíblia diz que ele dá sem medida. É sem medida. É sem medida. É sem medida. Aí, irmãos, você não sabe o projeto que Deus tem na sua vida. Conversa com ele. Pergunta a ele por que você está na igreja. Pergunta para ele por que ele moveu os céus e a terra para te manter na igreja. Porque é o Espírito Santo que nos mantém aqui, irmão. Glória. Pergunta para ele. Glória a Jesus. Tem coragem de perguntar o que quer que eu faça? Glória. Tem coragem? Tem coragem? Aleluia. Tem coragem de pedir ele para você fazer alguma coisa? Pede ele para você fazer alguma coisa. Aleluia. Deus não está provando nós ficar só sentado em banco de igreja sem fazer nada, não, irmão. Almas estão morrendo. Almas estão morrendo sem ouvir a palavra. Pessoas estão morrendo de suicídio. Pessoas estão em depressão. Todo dia, irmão. Todo dia eu recebo ligação. Fulano está assim, ciclano está assim, ô pastor, olha para mim. É assim, irmão. Deus de glória. Satanás tem assolado essa terra, irmão. Sabe por quê? A igreja perdeu a direção de Deus. Já não obedece a palavra de Deus mais. Já largou a palavra, já está fazendo, cada um fazendo do seu jeito. Não é para nós fazer do nosso jeito. Jesus disse que é para nós pregar o Evangelho já está pronto. Marcos, Mateus, Lucas e João, está pronto. É só nós ler aqui, obedecer e ler que o milagre acontece. É assim que os discípulos faziam. A Pedro e João não leia para oração? Não aí? Então, irmão, aqui no 6 diz assim: aquele, pois, que se havia reunido, perguntou, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês recebei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Então os discípulos perguntou: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o país de Israel? Jesus falou: não cabe vocês saber. Por que vocês querem saber disso? Não cabe vocês saber a época ou a estação que Deus marcou com a própria autoridade. Mas tem uma coisa: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo com um propósito, para testemunhar os feitos. Os feitos que Jesus fez, que nós nem era nascido, né? Mas nós estamos testemunhando que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele salva a alma do perdido, que Ele ressuscita pessoas. Quantas pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas, irmão? Glória a Jesus. E Aleluia. até na nossa vida mesmo, e a transformação que Ele fez de nós. E a transformação, os milagres que nós vivemos. Nós, irmãos, nós não podemos aceitar viver sem ver e ter milagres na nossa vida. Porque nós estamos diante de um homem que Ele faz milagres. Glória. Aonde Ele toca, sai milagre. A Bíblia diz que os milagres que Jesus fez, se Ele tivesse tudo escrito na Bíblia, nos papéis, não cabia. De tantos milagres, saía a virtude dele. Certa vez ele estava andando e uma mulher que estava enferma 12 anos, precisando de uma cura, ela estava sangrando 12 anos. Você que sua mulher sabe bem o que é isso. Não parava o sangramento. Eu creio que aquela mulher já estava morta e viva, sem esperança. E ela era uma mulher de posse. E ela foi nos médicos, e foi no médico, e foi no outro médico.
e foi do outro médico, e o recurso dela estava acabando, e a situação dela cada vez pior. Cada vez pior. E se acabou o dinheiro, irmão, acabou o dinheiro, acaba tudo. Eu creio que aqueles médicos atendiam ela com muito carinho, com muito fingimento, por causa, ó, e quando acabou o dinheiro? E a situação dela não melhorou nada. Mas ela levou, ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. E ela colocou a esperança Glória a dela em Jesus. Jesus. Aleluia. E ela falou assim, se eu pelo menos tocar na orla do vestido dele, eu ficarei. Eira lá, xiga na suriana, e o homem cura, irmão. E ela foi, irmão, e a multidão que seguia Jesus, irmão, era muito grande, era de 5.000 pessoas. Como é que aquela mulher chegou até Jesus? Ela já estava fraca. As pessoas não iam abrir caminho para ela passar. Ia. Com Jesus, todo mundo querendo tocar no mestre. Todo mundo querendo ficar pertinho dele. Mas ela foi se arrastando. Para ela tocar na orla, ela foi se arrastando. Às vezes ela levou pisada, empurrando, né? Mas ela tinha um propósito. Ela tinha um desejo. Ela tinha uma necessidade de ser curada. Glória. Então tudo que vinha, a dificuldade, ela tinha um objetivo de ser curada. E ela foi. Chegou, tocou na orla do vestido. E Jesus falou, alguém me tocou. E Pedro falou, o senhor está louco, senhor? O senhor está rodeado para todo lado. Alguém tocou, as pessoas esbarram no senhor toda hora. Não, esse toque foi diferente. Porque de mim saiu virtude. Esse toque foi com fé, foi com necessidade. Eira, Lamar, Suriana, canta, Radai. Eira, Lamar, Suriana, canta, Lamanai. Xerigui, Suriana, canta. E foi esse toque foi diferente. Tinha necessidade, tinha sofrimento aí, tinha fé aí, Lamar, Suriana. Se você tocar em Jesus com fé, se você tocar nessa palavra com fé, você ficará curado, você será transformado, porque é necessário, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Mas aquela mulher tinha fé. Antes dela ir, ela já falou, se eu pelo menos tocar. Não precisa tocar nele, não. Não precisa tocar no corpo dele, não. Se eu tocar só na orla do vestido dele, eu ficarei curado. E quando ela tocou, Jesus falou de mim. Quem me tocou? Glória a Jesus. Alguém me tocou. E o discípulo falou, o senhor está ficando doido? Com a multidão dessa, todo mundo toca. Esse toque foi diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu cura, de mim saiu milagre. E a mulher prostrada, foi eu, Senhor. Vai em paz, meu. Você foi curado porque teve. Quantas pessoas estão transformadas, irmão? Nós só precisamos de ter fé nessa palavra aqui, ó. Glória a Deus. Só fé. Só fé e perseverar. Aquela mulher teve que perseverar no meio da multidão. Ela teve que esforçar no meio da multidão para ela ser curada. Você quer ter um relacionamento com Jesus? Esforça-te. Tenha bom ânimo. Passa por cima da dificuldade. Tem um outro homem, irmão. O cego de Jericó. Aquele cego que era largado na beira do caminho todo dia. Para pedir esmola. E ele não via. Mas um dia ele ouviu um grande barulho. Eu acredito que ele ouviu muito glória a Deus, aleluia, porque onde Jesus passava, os milagres iam acontecendo, a cura, demônio caindo por terra, enfermidade caindo por terra, pessoas glorificando o nome do Senhor. E ele ouviu aquele tumulto todo e perguntou, o que está acontecendo? Alguém falou, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele abriu a boca, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alguém no meio da multidão, cala a boca, rapaz. Você é pecador. Você está aí nessa situação porque você é pecador. Você está impuro. Você acha que o mestre vai dar ouvido para você. Vai ficar quieto, eu quero ouvir o sermão. Mas Jesus ouviu. A Bíblia diz que aquele homem continuou gritando mais alto aí. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus falou, traga ele. Aquele homem que mandou ele calar a boca teve que levar ele lá e ver o milagre acontecendo. E ele ficou diante de Jesus e Jesus falou, o que queres que eu te faça? E ele falou, hoje eu quero ver pelo seu poder e a de casa, que eu não tenho nada para pagar. Jesus falou, então meu, a sua fé te curou. Glória a Jesus. A fé, irmão.
A fé na palavra de Deus. Todo homem, toda mulher que é transformada é porque teve fé. Sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa com bondade os que procuram conhecê-lo melhor. Você tem procurado conhecer a Deus? Esse versículo está negando, eu sei. Porque sem fé ninguém consegue agradar a Deus. Porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe. E que recompensa com bondade aqueles que procuram conhecê-lo melhor. E Deus, irmão, Deus é um poço sem fundo. Deus é uma fonte sem fim de água viva. Mina, quem conhece Mina? Quem conhece Mina? Nasce aquele olho d'água. Quanto mais você tira, mais vai jorrando. Mais vai jorrando. Quanto mais você chega perto de Deus, você vai conhecendo Ele, mais você tem para conhecer. Mais Ele vai te apresentando, mais Ele vai te dando autoridade, vai te dando poder, vai te renovando as suas forças. E aí você fica igual de si. Aonde você toca, sai poder. Aonde você toca, tem milagre. A palavra que você fala tem poder para restaurar, para curar, para transformar. É assim, irmão. O Espírito Santo, irmão. Nós precisamos de buscar. Deus poderoso. Eu falei com Deus, irmão, antes de eu ser batizado. Eu quero receber esse Espírito Santo. A minha Bíblia, essa biblinha minha aqui, ó. Ela está toda marcada onde é que fala o Espírito Santo. Isso há 11 anos atrás. É busca, irmão, de madrugada. Acordava de madrugada, chorava no pé de Deus. Demorou mais de ano para mim receber o Espírito Santo. Porque eu precisava de ser limpo primeiro. A casinha estava suja. Então ele vai limpando a casa e a gente acha que está demorando. Mas a casinha está sendo limpa. Quando você está ouvindo a palavra e está obedecendo, a casinha está sendo limpa. Você está se santificando na palavra de Deus. E de repente, quando você menos esperar, é o Espírito Santo chegando. Ele chegando com aquele dom que você quer. Ele chegando com a autoridade que você quer. Glória a Jesus. Você deseja fazer algo? Não fala não. Pensa na família. Você deseja fazer algo na obra do Senhor? Ore e fala com Deus. Senhor, eu não sei fazer não, mas se o Senhor me ensinar. Eu tenho uma fome de fazer isso. Eu tenho vontade, eu não sei fazer. Eu não tenho condição de fazer não, Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode me fazer um pregador da palavra. Você pode me fazer uma mulher de oração, um homem de oração. O Senhor pode abrir a janela dos céus, me dar os dons do Espírito Santo. Eu não posso, Senhor. Se eu não tiver preparado, me limpa, Senhor. Me mostra aquilo que eu preciso fazer. É assim que a gente ora. Pede a Deus que Deus dá. Deus dá sem. Ele dá com abundância. Então vamos ficar de pé, irmão. Pensa naquilo que você quer do Senhor. Não vamos pensar na dificuldade, não. Vamos pensar no poder que o Senhor tem de transformar todas as coisas, de mudar todas as coisas. Eu saí desse bairro, irmão, sem esperança. Sabe o homem que estava sem esperança? Sem esperança. Tudo amarrado na minha vida. Nem luz lá em casa tinha. Comida para me comer não tinha. Crédito não tinha. Intimação do fora só chegando. Comunhão com a minha família não tinha. Amigo já não tinha mais. Mas eu tenho um amigo que é para todas as horas. Nós temos um amigo que não nos abandona nos dias difíceis, nos dias da dificuldade. Ele nunca nos abandona, ele está sempre presente, esperando que nós abrimos a nossa boca e pedimos a ajuda dele. Quando nós pedimos a ajuda de Deus, ele fala, agora você deixa comigo. Deixa comigo, meu filho, que agora eu vou dar um jeito. Você sabe como é que Deus me deixou morrer? Foi um pé de chuchu que nasceu lá em casa.
Eu só comia chuchu. Ora tinha gordura, ora não tinha. Ora tinha sal, ora não tinha. É assim, irmão. Mas aí o pior, porque o amigo bem presente, no momento de angústia, se chama Jesus Cristo de Nazaré, grita socorro. Glória a Deus. Você acha que eu vim aqui nessa animação que eu estou aqui, irmão? Não. Deus poderoso. Cheguei atrasado do serviço e falei com Deus, ó Pai, eu estou nervoso, Senhor. Cheguei atrasado, Aleluia. cansado. E eu pedi ele para me acalmar meu coração. Acalma meu coração. Glória a Quando eu Deus. cheguei, entrei no banheiro, eu falei, Senhor, não tem motivo para estar assim, não. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Aleluia. As obras que Deus operou na minha vida, não estou falando de nada, só a paz que eu tenho, irmão. Só a paz. Só a paz. Eu não tinha nada, eu não podia estar com R$1 no bolso. Aleluia. Viciado em cigarro, em bebida, Deus poderoso. em crack, em cocaína, em maconha, tudo viciado. Aí, todo piada. Quem me libertou aqui, ó? Jesus de Nazaré. Eu sou testemunho dessa palavra, que essa palavra liberta, cura, transforma, batiza no Espírito Santo e salva a alma do homem. Eu não tomei nenhum remédio depressivo. Quem acredita que depressão é da medicina, depressão é Satanás, irmão. Não estamos só para peneira, mas Satanás, ansiedade é Satanás. Suicídio é Satanás. Mentira, vaidade, sensualidade, Satanás. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor maravilhoso, sonho no coração de cada um de nós. Realiza, Pai querido, aquilo que nós temos no nosso coração. Pai querido, é verdade que às vezes nós não estamos preparados, Pai, para receber as bênçãos do Senhor, que são todas bênçãos santas. Mas nós sabemos que o Senhor prepara. O Senhor não escolhe, ó Pai querido, os preparados, mas o Senhor prepara os escolhidos. Se nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, é porque o Senhor nos escolheu. Porque a Tua palavra diz que ninguém pode vir a Jesus se não for enviado pelo Pai. Por isso, ó Pai querido, nós pedimos ao Senhor que fale conosco, através de sonho, através dos teus profetas, Senhor. Renova, Pai querido, aquela profecia. Renova, Pai querido, as forças, Pai querido. Porque na caminhada nós vamos perdendo, Pai querido, o contato com o Senhor. Mas o Senhor é um Deus de renovo, o Senhor é um Deus de novo, de recomeço, Pai. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, ó Pai querido, na dependência do Senhor. Porque nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Visita essas crianças. Separa, guarde ela de toda a influência desse mundo. Guarde a mente, guarde o coração. Separa alguns para pastores, outros para evangelistas. Alguns, ó Pai querido, para diabo, outros para presbítero. Prepara as crianças, Pai querido, as meninas para missionária, para serva, para mulher de oração, ó Pai. Prepara, Pai querido, as mulheres que estão aqui, Pai querido, dê sabedoria, Pai querido. Fala para elas das importâncias, Pai querido, da obra que o Senhor tem. Nos prepara, Pai querido, os varão, Pai querido, em nome de Jesus. Derrama, Pai querido, no Espírito Santo sobre a nossa vida. Derrama ânimo, Pai querido, em nome de Jesus. Passa de nós, Pai querido, varão valoroso nas tuas mãos, vasos preciosos nas tuas mãos. Passa de nós, Pai querido, um caniço sacudido pelo vento. Aonde o Senhor nos mandar, Pai querido, nós iremos. Em nome santo do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Santo, traga para que dobra eles para essa casa, para que essa obra avance, para que essa obra cresça na pregação da Sua palavra, na libertação, ó Pai querido, na cura, Pai querido, para que nós podemos alcançar presídios, hospitais, em nome dos lares dos velhinhos, ó Pai querido, para que nós podemos fazer evangelismo, ó Pai querido, nesse bairro, nessa cidade, ó Pai querido, para que as pessoas ouvem a Tua palavra, para ter a oportunidade de salvação. Levanta, Pai querido, homens e mulheres, crianças, adolescentes, que tem o coração voltado para a Tua obra, em nome de Jesus. Pense, irmão, pense naquilo que você
quer, naquilo que você deseja na obra de Deus. Aquilo que você acha que você gostaria de fazer. Pensa nisso. Pensa que o Senhor vai te dar sinal. O nosso Deus é de sinal. Aleluia. O Espírito Glória a Santo, Deus. ele dá sinal. Fale com ele. Ele vai te dar sinal. Aleluia. Ele vai te dar o som que você quer. Glória. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador. Jesus diz assim: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Peço, Pai, que envie mais trabalhadores para fazer a colheita. Nós estamos pedindo. Glória a Deus. Ei, toca, Senhor. Toca em cada pessoa. Toca em pessoas que estão ouvindo. Toca, Pai. Toca, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. E nós dissemos amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.